Bom domingo. A cidade dos poços. Aquela cidade não era habitada por pessoas como todas as outras do planeta. Aquela cidade era habitada por poços. Poços vivos, mas afinal, poços. Os poços distinguiam-se entre si não somente pelo lugar onde estavam escavados, mas também pelo parapeito, a abertura que os ligava ao exterior. Havia poços ricos e extensivos, com parapeitos de mármore e metais preciosos, poços humildes de tijolo e madeira, e outros mais pobres ainda, simples buracos rasos que se abriram na terra. A comunicação entre os habitantes desta cidade fazia-se de parapeito em parapeito, e as notícias corriam assim rapidamente de ponta a ponta do povoado. Um dia chegou à cidade uma moda que certamente tinha nascido em algum pequeno povo humano. Eles sabiam, falava-se entre eles a existência de povos humanos algures, pois esta nova ideia, vinda de um desses povos humanos, assinalava que qualquer ser vivo que se prezasse deveria cuidar muito mais do seu interior do que do exterior. O importante não era, pois, o superficial, mas o conteúdo. Foi assim que os poços começaram a encher-se de coisas. Alguns enchiam-se de joias, moedas de ouro e pedras preciosas. Outros, mais práticos, encheram-se de eletrodomésticos e aparelhos mecânicos. Outros ainda optaram pela arte e foram se enchendo de pinturas, pianos de cauda e sofisticadas esculturas pós-modernas. Finalmente, os intelectuais encheram-se de livros, de manifestos ideológicos e de revistas especializadas. O tempo passou. A maioria dos poços encheu-se a tal ponto que já não podia conter mais nada. Os poços não eram todos iguais, por isso, embora alguns se tenham conformado, outros pensaram no que teriam que fazer para continuar a meter coisas no seu interior. Um deles foi o primeiro. Há sempre um primeiro. Em vez de apertar o conteúdo, lembrou-se de aumentar a sua capacidade, alargando-se. Não passou muito tempo até que a ideia começasse a ser imitada. Todos os poços utilizavam grande parte das suas energias a alargarem-se para criarem mais espaço no seu interior. Um poço, pequeno e afastado do centro da cidade, começou a ver os seus colegas que se alargavam desmedidamente. Ele pensou que se continuassem a alargar-se daquela maneira, dentro em pouco confundir-se-iam os parapeitos de vários poços e cada um perderia a sua identidade. Talvez a partir dessa ideia, ocorreu-lhe que outra maneira de aumentar a sua capacidade seria crescer, não em largura, mas sim em profundidade. Fazer-se mais fundo em vez de mais largo. Depressa se deu conta de que tudo o que tinha dentro dele lhe impedia a tarefa de se aprofundar. Se quisesse ser mais profundo, seria necessário esvaziar-se de todo o conteúdo. Ao princípio teve medo do vazio, mas quando viu que não havia outra possibilidade, depressa se meteu a fazê-lo. Vazio de posses, o poço começou a tornar-se profundo, enquanto os outros vizinhos se apoderavam das coisas das quais ele se tinha despojado.
Um dia algo surpreendeu o poço que crescia para dentro. Dentro, muito no interior e muito fundo, ele encontrou água. Nunca antes nenhum outro poço tinha encontrado água. O poço venceu a sua surpresa e começou a brincar com a água do fundo, umedecendo as suas paredes, salpicando o seu parapeito e, por último, atirando água para fora. A cidade nunca tinha sido regada a não ser pela chuva, que era extremamente escassa. Por isso, a terra que estava à volta do poço, revitalizada pela água, começou a despertar. As sementes das suas entranhas brotaram em forma de erva, de trevos, de flores, de hastezinhas delicadas que depois se transformaram em árvores. A vida explodiu em cores à volta do poço afastado, ao qual começaram a chamar o Vergel. Começaram então a perguntar-lhe como é que ele tinha conseguido aquele milagre. Não é nenhum milagre, respondeu o Vergel. Deve procurar-se no interior até ao fundo. Procurem no interior até ao fundo. Muitos quiseram seguir o exemplo do Vergel, mas aborreceram-se da ideia quando se deram conta de que para serem mais profundos tinham que se esvaziar. E por isso desistiram e continuaram a encher-se cada vez de mais coisas. No outro extremo da cidade, outro poço decidiu correr também o risco de se esvaziar. E também começou a escavar, e também chegou à água, e também salpicou até ao exterior, criando um segundo oásis verde no povoado. Que vais fazer quando a água terminar? Perguntavam-lhe. Não sei o que se passará, mas por agora, quanto mais água tiro, mais água há. Passaram-se uns meses antes da grande descoberta. Um dia, quase por acaso, os dois poços deram-se conta de que a água que tinham encontrado no fundo de si próprios era a mesma. Que o mesmo rio subterrâneo que passava por um inundava a profundidade do outro. Deram-se conta de que se abria para eles uma vida nova. Não somente podiam comunicar um com o outro de parapeito em parapeito, superficialmente, como todos os outros, mas a busca também os tinha feito descobrir um novo e secreto ponto de contacto. Tinham descoberto a comunicação profunda, que somente conseguem aqueles que têm a coragem de se esvaziar de conteúdos e de procurar no fundo do seu ser. Jorge Bucay, Contos para Pensar. Eu não vivo na cidade dos poços, mas também já descobri o segredo, tal como estes dois poços, e também tenho encontrado por aí ao longo da vida outros poços com quem comunico de duas formas. Espero que todos vocês possam também um dia comunicar assim. Um bom domingo para vocês.